Olá, amigos das artes marciais, estou de volta. O Muay Thai, também conhecido como boxe tailandês, é um esporte então originado na Tailândia, com mais então de 1000 anos de existência. O esporte teve muita popularidade, pois na época em que começou teve então o apoio do rei da Tailândia, conhecido então como Tigre. O mesmo foi um dos maiores lutadores da história da Tailândia, e por sua popularidade o treinamento também era ensinado nas escolas, além de ser obrigatórios para os soldados. Já no Brasil, o Muay Thai chegou no ano de 1979. Em 1980 foi inaugurada a primeira associação e em 1981 foi disputado o primeiro campeonato entre o Rio de Janeiro e o Paraná. Conhecido então como um esporte de combate muito violento, com uso então de cotovelos, joelhos, golpes com a canela, chutes e também golpes giratórios. O Muay Thai, então, é uma arte marcial originária da Tailândia, onde é considerado desporto nacional. Esta disciplina física e mental inclui, então, golpes de combate em pé e é conhecida como a arte das 8 armas, pois caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés, estando, então, associada a uma boa preparação física que a torna uma luta de contato total bastante eficiente. O Muay Thai, então, foi desenvolvido há cerca de 2000 anos, sendo atualmente considerada uma das mais poderosas lutas de contato do mundo, que para além de utilizar elaboradas técnicas de punhos e pernas, é encarada como uma das artes marciais que mais faz o uso eficiente dos joelhos e cotovelos. O Muay Thai tornou-se popular no século XVI, contudo começou a ser internacionalmente difundido apenas no século XX, quando inúmeros lutadores tailandeses conquistaram então diversas vitórias sobre representantes de outras artes marciais. O Muay Thai desenvolve então um ótimo condicionamento físico, concentração e autoconfiança ao praticante. A maioria das associações e confederações mundiais não aprovam o uso das cotoveladas em lutas oficiais, mantendo assim a integridade física dos atletas, sendo esta técnica considerada somente nas regras asiáticas, embora ultimamente as mesmas se encontrem cada vez mais em evidência. O Muay Thai, então, é exclusivamente regido pela Federação Internacional de Muay Thai Amador, IFMA, e pelo Conselho Mundial de Muay Thai, WMC. Conquistando, então, a legitimidade internacional e um público mais amplo, contudo prejudicado por disputas internas. O Muay Thai tem desenvolvido, então, várias concorrentes de órgãos sociais, profissionais e amadores para sanção de lutas e campeonatos. Embora politicamente hostis, todos os corpos de sanção compartilham então o objetivo de reforçar a participação internacional do Muay Thai, mantendo a sua identidade cultural e reafirmando a Tailândia como seu criador cultural. Hoje em dia, o Muay Thai então se converteu num símbolo nacional do reino da Tailândia, sendo então o desporto mais praticado no país. O Muay Thai, então, é uma luta marcial tailandesa conhecida como a luta das 8 armas. Estas são as partes do corpo utilizadas nos golpes: 2 cotovelos, 2 punhos, 2 joelhos e a combinação, então, das 2 canelas e dos 2 pés. Também chamado de boxe tailandês, o Muay Thai utiliza socos, cotoveladas, joelhadas, chutes e técnicas de esquiva e proteção. O Muay Thai surgiu então como uma técnica de defesa e de guerra desenvolvida então pelos tailandeses para sua projeção e para a defesa de seu território contra os inimigos. Esta luta se difundiu então na Tailândia e, além dos propósitos militares,
começou a ser praticada como um esporte. Hoje o Muay Thai tem adeptos no mundo todo e em 2016 tornou-se um esporte olímpico. Ao longo de sua história, a Tailândia sofreu inúmeros ataques e invasões de inimigos. Para lutar contra essas investidas, os tailandeses começaram então a desenvolver técnicas de luta que dariam origem ao Muay Thai. O Muay Thai, então, era praticado pelo exército e os lutadores obtinham reconhecimento social por dominar a técnica. Os reis tailandeses incentivavam, até mesmo praticavam a arte marcial. Um dos nomes mais famosos do Muay Thai é o de Naik Khamonthon, que havia sido capturado pelos birmaneses, quando estes então invadiram o território tailandês. Naik Khamonthon foi desafiado a lutar contra os birmaneses e com desempenho magnífico venceu diversas lutas seguidas, ganhando reconhecimento e tornando-se o pai do Muay Thai. Outro nome importante do Muay Thai foi o rei Prachossua, que governou no início do século XVIII. Ele era um entusiasta da luta e um exímio lutador. Por volta dos anos 1930, foram então definidas regras para o Muay Thai, que começou a se popularizar e não somente na Tailândia, mas no mundo todo. No Muay Thai, os lutadores utilizam então os punhos, os cotovelos, os pés e os joelhos para realizar sequências de golpes e defesas em um jogo de ataque e contra-ataque. Socos. Os socos são os golpes mais comuns no Muay Thai e são realizados com o punho fechado. Existem 4 socos principais. Jab, dado com o braço que está na frente, tem como alvo o queixo do adversário. Direto, dado com o braço de trás, também tem como alvo o queixo. Cruzado, golpe que visa então atingir a lateral da face do adversário. Uppercut, dado de baixo para cima, visa atingir o queixo. Cotoveladas. As cotoveladas podem ser dadas de várias maneiras. Podem atingir a cabeça do adversário pela lateral e também pela frente. Por serem impulsionadas pelos quadris, as cotoveladas podem ser muito violentas e costumam levar o nocaute quando bem aplicadas. Chutes. Os chutes no Muay Thai podem ser efetuados com os pés e com as canelas. Podem vir das laterais e acertar as pernas, o abdômen ou a cabeça. Um chute potente pode levar o adversário ao nocaute. As joelhadas podem então ser aplicadas frontal e lateralmente e podem ser precedidas de um salto. Também são golpes muito potentes que podem provocar lesões e levar o adversário para o chão. As técnicas de defesa do Muay Thai buscam então a proteção contra os golpes do adversário. Para então defender-se, os lutadores utilizam os braços, os ombros e as pernas que servem como escudo. Embora muitos adeptos do Muay Thai relatam que a luta é apenas um esporte, não é uma arte marcial. Na minha opinião, vale lembrar que é minha opinião, o Muay Thai é sim uma arte marcial. Agora deixa aí nos comentários, você que é praticante, você que entende do assunto, o Muay Thai é uma arte marcial ou apenas um esporte? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. O Muay Thai é uma luta tailandesa que vem então ganhando espaço principalmente entre as brasileiras, as mulheres, por trazer então benefícios físicos e mentais. Pelo menos é o que indicam então as academias que registram crescente procura pela modalidade por mulheres. Entre os benefícios da escolha em praticar o Muay Thai estão então a tonificação e definição muscular, ganho de força, agilidade, reflexo, autoconfiança e o aprendizado de defesa pessoal. As lutas em geral, aliás, têm atraído cada vez mais praticantes do sexo feminino. Então, o Muay Thai está sendo invadido pelas mulheres que, em sua grande maioria, se dão muito bem nos combates. Contou então Sebastian Júnior, professor de artes marciais da Academia Arena Fitness em São Paulo. De 2005 para cá, já tivemos várias mulheres se tornando campeãs dos ringues, relatou ele.
Não é só entre as mulheres. O Muay Thai vem crescendo bastante no Brasil e ganha cada vez mais espaço no cenário masculino, principalmente nas competições esportivas nacionais e internacionais. Tanto homens como mulheres vêm procurando muito o Muay Thai para praticar, tanto para ser um profissional da luta ou para usar como um benefício como esporte. Os benefícios desta modalidade esportiva são fatores importantes para a adesão de novos alunos nas academias. O emagrecimento rápido é um dos principais atrativos. Os movimentos da luta exigem uma forte preparação física e muito trabalho cardiovascular. Por isto, o gasto calórico é muito alto, cerca de 800 calorias em 1h30 de aula. Um praticante desta arte marcial transforma então seu corpo em uma arma perigosa contra seus oponentes. Mas não use estes golpes em brigas de rua, apenas se for em caso de extrema necessidade, porque o mais próximo que você vai enviar o Zé Ruela é para o Jardim da Saudade. Este foi o vídeo de hoje. Não esqueça, eu quero saber sua opinião. O Muay Thai é uma arte marcial ou apenas um esporte? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Saudações, até o próximo, eu voltarei.